Caríssimas amigas, caríssimos amigos, que Jesus, o Mestre Maior, nos ilumine, nos dê a sua paz. E nesses momentos que vamos ficar juntos, vamos conversar um pouco sobre o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no seu item 75, orações, ou preces, como ele chama aqui, para os espíritos endurecidos. Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa meditação, a nossa energização, a nossa mentalização, pedindo para os bons espíritos, para que o Mestre Jesus nos ilumine sempre pelos nossos atos de boa vontade, que possamos ser úteis nesse planeta, Senhor, como aqui sempre somos, que possamos caminhar, Senhor, na integridade, na honestidade, no trabalho do que o Mestre Jesus aqui veio para fazer e nós estamos complementando. Enfim, Senhor, pedimos sempre a Tua ajuda e pedimos sempre a Sua iluminação para que possamos fazer o bem nesse nosso planeta. Que assim seja. Então, na coletânea de preces espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, ele vai falar sobre instrução preliminar para a prece pelos espíritos endurecidos. Ele cita: os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados pelo arrependimento, que se satisfazem no mal e disso não sentem nenhum arrependimento. São insensíveis às censuras, recusam a prece e muitas vezes blasfemam contra o nome de Deus. Essas são as almas endurecidas, que após a morte se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com o seu ódio aqueles a quem detestaram durante sua vida, pela obsessão ou pela influência maléfica qualquer. Entre os espíritos perversos há duas categorias bem distintas: os que são francamente maus e os que são hipócritas. Os primeiros são bem fáceis de conduzir ao bem que os segundos. São muitas vezes de natureza bruta e grosseira, como se vê entre os homens que fazem o mal mais pelo instinto do que pelo propósito, e não procuram se fazer passar por melhores do que são. Então, Allan Kardec, nessa coletânea de preces espíritas, ele não quer colocar, e nós já falamos isso anteriormente sobre as orações, ele não quer colocar que realmente essas preces, elas têm que ser ditas como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 28. Pelo contrário, a prece tem que vir do coração, tem que vir da boa vontade nossa, emanar energias positivas, emanar energias honestas, como a gente poderia até citar assim, para aqueles a quem a gente está oferecendo essas orações. Ele pede que a gente faça essas preces para os espíritos endurecidos, porque é como ele cita aqui. No geral, a maioria desses espíritos, eles não são maus porque eles querem ser maus. Eles são maus porque a situação na vida terrena deles aqui, quando eles passaram, fizeram com que eles enveredassem por esses caminhos. Então não são espíritos que fazem a maldade pelo simples fato de fazer a maldade. É claro, há uma categoria de espíritos que fazem essa maldade na questão de que fazer mesmo para prejudicar as outras pessoas. Mas a maioria ainda é por ignorância. E nós entendemos pela palavra ignorância que ignora alguma coisa. O ignorante não é aquela pessoa que seja burro na concepção da palavra, que aliás é uma palavra muito grosseira, chamar os outros de burros, mas de ignorantes. Ou seja, o que é ignorante? É aquele que ignora o que ele está fazendo. Então essas pessoas, elas fazem muito mais o mal, esses espíritos fazem muito mais o mal pela sua ignorância, mas por uma questão de se protegerem, mas por uma questão de se manterem naquele patamar de proteção, e não necessariamente que eles sejam pessoas más. Então, Allan Kardec, através do Espírito da Verdade, nos conclama que façamos essas orações para esses tipos de espíritos. Por quê? Porque a oração é aquele bálsamo, aquela água límpida, como ele vai falar num dos seus textos, que faz com que essas emanações cheguem a esses espíritos, aos bons espíritos, que transferem para esses espíritos endurecidos, para que eles possam se recuperar, para que eles possam ser resgatados, para que eles possam começar a fazer o mal. No seu livro Missionários da Luz, André Luiz vai citar no seu capítulo 4º ou 5º, se eu não estou muito bem enganado, uma história muito interessante da benfeitora Zenóbia, em que ela cuida de uma casa espiritual na crosta aqui do planeta mesmo, e essa casa espiritual, ela é situada exatamente numa zona assim, que eles chamam de zonas escuras, numa zona trevosa.
E ela tem um pedido especial a fazer aos missionários que vão fazer trabalhos na crosta, onde André Luiz vai, junto com outros espíritos, uma particularidade para com ela. Se eles podem ajudá-la a resgatar um espírito muito querido para o coração dela. Era um antigo padre. E ela vai nesse local, nas Zonas Trevosas, né? Eles saem em missão e lá eles encontram esse padre. E esse padre, ele se compraz em ficar naquela situação, porque para ele é muito confortável, porque prometeram muitas coisas para ele em vida, né? Como paraíso, como classes sacerdotais, aquela coisa toda. E quando desencarna, ele vê que não aconteceu nada disso daí. É óbvio que ele tem a sua culpa, né? E nesse livro a Zenobia vai falar exatamente o porquê da culpa dele e por que ele blasfema tanto contra Deus, mas ela vai lá em missão de ajudar esta pessoa, né? Ajudar esse padre. E ela pede para aqueles que estão acompanhando que comecem a fazer preces silenciosas, ou seja, fazer preces, né, emanações silenciosas, energias silenciosas em prol desse espírito. E é exatamente isso que Allan Kardec nos coloca aqui por esses espíritos endurecidos, né? Olha o que ele fala também: há neles germe adormecido que é preciso fazer despertar, o que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza unida, da benevolência, pelos conselhos, raciocínio e pela prece. Nas comunicações mediúnicas, a dificuldade que tem para escrever ou pronunciar o nome de Deus é um indício de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhe diz que são indignos. Aqueles que estão nesta fase estão prestes a se converter e pode-se esperar tudo deles. Basta encontrar um ponto vulnerável em seus corações. Então, olha que esses espíritos maus que ele fala, né, como a prece é importante para com eles, para que eles já estão se despertando, eles já estão melhorando, eles já estão participando exatamente de uma melhoria para eles próprios. Então, os espíritos que vão lá resgatar esses nossos irmãos, eles já estão praticamente, né, no ponto certinho de recolhê-los, porque a prece está ajudando eles. E essa prece pode vir de nós. Quando nós fazemos prece para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos filhos, para os nossos netos, e por que não fazer preces para esses espíritos, né? Para o próximo que depois de nós é o mais próximo? Porque a gente tem que entender que a melhoria do planeta, a melhoria do mundo espiritual, o fechamento ou extinção dessas zonas escuras só se fará também pela nossa boa vontade, pela nossa incumbência de ajudar esses espíritos a saírem deles. Alguns dizem assim, mas eles se meteram lá porque quiseram, porque tiveram chance na vida. A gente pega até um paralelo com as situações que estão acontecendo no nosso mundo, nesses locais, principalmente que a gente vê nas cidades grandes, né? Esses locais onde se converte muito o comércio de crack, de drogas, e são chamados da Cracolândia. Muitos nossos irmãos ali perdidos, e as pessoas dizem, foram lá porque quiseram. A gente até pode entender desse jeito, mas não é melhor a gente orar por esses espíritos que eles estão endurecidos e a gente não sabe da situação, para que eles possam melhorar, para que eles possam sair de lá, para que eles possam se converter? Mas é que se eles perderem a vida lá, mas continuamos na prece para que eles sejam resgatados rapidamente desses locais espirituais escuros e eles possam se converter. Aí ele vai falar um pouco sobre os espíritos hipócritas. Já os espíritos hipócritas quase sempre são muito inteligentes e não têm no coração nenhuma fibra sensível. Nossa! Nada os toca, simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança e ficam felizes quando encontram tolos que os aceitem como santos espíritos e a quem pode governar a vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, lhes serve de máscara para cobrir as suas maldades. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são seres mais perigosos, pois agem na sombra e deles não se desconfia, apenas aparentam ter fé, mas não a fé sincera. Então a gente vê também no mundo espiritual, como a gente vê aqui no mundo dos encarnados, as pessoas que se usam da hipocrisia para alcançar alguma coisa, para conseguir bens materiais, e no mundo espiritual é a mesma coisa. Eles tentam arregimentar espíritos assim, com a sua
boa verbe, né, com a sua benevolência escondida, né, que na verdade não tem benevolência nenhuma, para regimentar esses espíritos e fazer com que eles sejam escravos deles mesmos, né? E começam a incitar nesses espíritos o não valor de Deus, o não valor do mundo espiritual. E esses, como ele diz Allan Kardec aqui, esses são os mais perigosos, vamos dizer assim. Mas mesmo os mais perigosos, nós temos que entender, fazem parte da humanidade, seja ela encarnada ou desencarnada, e merecem também o nosso apreço, merecem também a nossa consideração em termos de ajudarmos eles através da oração para que possam voltar-se para si próprios e para que possam se melhorar, né? Tanto que nessa oração, nessa prece que ele nos coloca aqui, é uma prece, inclusive, uma prece extremamente longa, né? Mas ele vai colocar aqui uns trechos assim muito interessantes. Pedir aos bons espíritos que ajudem a fazer-lhe compreender, induzir a esses espíritos e aos seus homens que são ainda parceiros do mal, né, que não adianta nada do que eles estão fazendo. Obsequiar as outras pessoas só vai trazer mais tristezas para eles e mais problemas para a sua renovação, né? Ele é um espírito infeliz, pois é impossível ser feliz fazendo mal. Por que permanecer sofrendo quando depende de deixar de sofrer, né? Olha os bons espíritos que te cercam, ele vai dizer aqui. Vê esses espíritos como são felizes. Não seria mais agradável para esse espírito desfrutar da mesma felicidade? E esses espíritos às vezes podem dizer, mas isso é impossível, né? Eles não veem além das suas próprias hipocrisias, né? Eles não veem além das suas próprias máscaras. Por isso que eles dizem, isso é impossível, né? Mas nada é impossível àquele que quer, pois Deus te deu com todas as suas criaturas a liberdade de escolher entre o bem e o mal, ou seja, entre a felicidade e a infelicidade. Ninguém está condenado a fazer o mal, mas se tens vontade de fazê-los, podes também ter de fazer o bem e de ser feliz, voltando os seus olhos para Deus, elevando somente por um instante, até que Ele, no teu pensamento, entre um raio de luz divina que vai te iluminar. Então, Leon Denis já nos ensina no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o ser humano, para se melhorar, ele tem que fazer germinar de dentro de si a sua vontade, o germe da vontade, né? Fazer com que esse germe da vontade estimule você a fazer as coisas, fazer com que esse germe da vontade estimule você a melhorar. E essas orações, esses espíritos endurecidos, esses espíritos hipócritas, esses espíritos maus, fazem com que se faça a perfuração, entre aspas, né, nas suas consciências das coisas boas que estão por vir se eles se melhorarem. É por isso que Kardec coloca essa oração assim tão longa, tão interessante sobre esse tipo de espíritos, né? Ele fala também que esses espíritos nas comunicações mediúnicas, né, ele tem muita dificuldade para falar de Jesus, falar sobre Deus e falar sobre as coisas boas. Por quê? Porque para eles o nome de Deus, o nome de Jesus soa como se fosse uma ofensa. Olha como esse espírito é endurecido. Mas como é que a gente vai analisar esse tipo de endurecimento do espírito? O que levou esse espírito a ser desse jeito? Vamos pensar e vamos fazer uma pequena varredura exatamente na nossa vida atual. Na nossa vida atual. Não vamos falar de outras vezes, na nossa vida atual. Dependendo da sua idade, o que você passou da sua idade até agora? Será que você não chegou a um determinado ponto da sua vida em que você mesmo duvidou da existência de Deus? Que você mesmo duvidou da ajuda dos bons espíritos, independente da religião que você praticava? Então esses espíritos são a mesma coisa, eles passaram por situações, às vezes até extremamente perigosas, tenebrosas, o que fizeram com que eles mudassem o seu caráter e mudassem o seu jeito de pensar e de fazer as coisas. Por isso que eles são mais merecedores das nossas orações, eles são mais merecedores da nossa benevolência. Então fazer oração para os bons espíritos
é fácil fazer as orações para esses espíritos endurecidos, é que vai fazer com que a gente se desenvolva espiritualmente, abrir mais o nosso coração e amenizar, nem que seja um pouco, essa situação em que eles estão passando. Por isso, hoje, nesse capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 75, falamos sobre a prece pelos espíritos endurecidos, que possamos fazer o melhor, que possamos orar por aqueles que mais precisam e também que possamos melhorar através da nossa abertura de consciência, das nossas ideias, a nossa passagem por esse planeta, enquanto aqui estamos sempre no aprendizado. Paz e prosperidade a todos, o meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Se o Mestre Jesus assim nos der o aval pela nossa presença.